Bom dia galera, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, né? Sejam bem-vindos a mais uma manhã de aulas aqui do nosso canal Educação, tá? E hoje com o nosso sábado letivo, né? O nosso sábado letivo correspondendo aí às aulas que vocês assistem às sextas-feiras, tá? E aí, neste momento, né, a nossa aula de geografia, o nosso último horário de hoje, aqui com o professor Francisco Souza, tá? E nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar, galera, em uma revisão aí, uma revisão muito importante, né? Uma revisão que nós vamos abordar conteúdos como a concentração fundiária no nosso Brasil, biotecnologia e transgênicos, impactos ambientais rurais, e aí é, nós vamos revisar os principais pontos, né, e oferecer essa oportunidade a mais aí para vocês, né? E aí, caso tenha alguma dúvida, né, coloque aí no chat, ou seja, é uma oportunidade a mais que está sendo ofertada para vocês, né? Tirarem as suas dúvidas, né? Ganhar mais em conhecimento, alguma pergunta que você não fez na aula em que estes conteúdos ocorreram, né? Você pode fazer agora, né? Alguma dúvida que surgiu pós-aula, né? Você pode tirar essa dúvida agora. Então é uma oportunidade a mais para você ganhar aí em termos de conhecimento, tá? Vamos partir para o nosso slide, vamos lá? Olha só, gente. Como vocês podem observar aqui no slide inicial, né? Nós temos breves informações acerca da nossa aula, onde vocês podem visualizar aí o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, né? Nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, né? Uma revisão onde nós vamos abordar a concentração fundiária no Brasil, biotecnologia e transgênicos e os impactos ambientais no campo, né? Nós vamos revisar estes conteúdos, né? A data de hoje, né? Este dia 24 de setembro de 2022, né? Este sábado letivo, 24 de setembro de 2022. E no nosso slide seguinte, o que nós temos? Nós temos o roteiro da nossa aula, né? O itinerário a ser seguido hoje. E aí, como objeto do conhecimento, né? Como conteúdo, nós vamos abordar aí a concentração fundiária no Brasil, biotecnologia e transgênicos e os impactos ambientais no campo, né? Nós vamos revisar estes conteúdos, né? Nós vamos ter uma pequena parte teórica, nós vamos ter mais exercícios, tá? E aí é uma oportunidade que você está tendo, né, de ganhar mais em conhecimento e tirar a dúvida, né? Aquela dúvida que surgiu depois da aula, quando você começou a ler mais o conteúdo. Ah, nossa, a aula passou, surgiu essa dúvida. Agora você está tendo a oportunidade de tirar essa dúvida. Então, olha só, os objetivos da nossa aula: recapitular, revisar por meio de exercícios, questões, os seguintes conteúdos, né? Como vocês já observaram aí acima: concentração fundiária no Brasil, biotecnologia e transgênicos e os impactos ambientais no campo, os impactos ambientais rurais. Nós teremos resoluções de questões durante a aula e uma atividadezinha para casa, né? Para que vocês possam exercitar no contraturno. E aí, gente, no nosso primeiro slide com conteúdo mesmo, tá? Nós temos aí o tópico a concentração de terras, né? Ou seja, o foco agora é a concentração de terras aqui no nosso Brasil, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para a imagem que está à direita do vídeo, onde vocês podem visualizar, né, um agricultor, uma pessoa simples, né, e o seu filho. E aí, né, esse esse agricultor, ele diz o seguinte, né? Até onde a vista alcançar, nada disso é seu, meu filho. Olha só, que coisa triste. Por quê? Porque a concentração de terras aqui no nosso Brasil é tamanha, né? Tão grande. Essa concentração de terras aqui no Brasil, né, que está nas mãos aí dos grandes latifundiários, exatamente daqueles que têm maior poder financeiro, maior poder aquisitivo, né? Então, infelizmente, as terras aqui no Brasil estão concentradas nas mãos de um pequeno grupo e a maior parte, né, das pessoas, né, formada por pessoas como essas que vocês
estão vendo aí na imagem, né? Não tem essa terra para, não dispõe dessa terra para trabalhar, para produzir, né? A concentração de terras, olha só, gente, como consequência aí desse longo histórico, né, marcado aí pelas desigualdades de acesso à terra, a estrutura fundiária, né, brasileira, ela é até a atualidade caracterizada exatamente pelo quê? Pela alta concentração de terras, tá? Pela alta concentração de terras. Infelizmente, a nossa estrutura fundiária, né, é caracterizada desta forma, né? Ou seja, por uma alta concentração de terras. Essas terras concentradas aí nas mãos de um pequeno grupo. E aí a maior parte da população, tá, não tem acesso às terras, tá? E um detalhe, né? Uma pequena parte da população, aí você vê, né, na distribuição de terras que essa pequena parte, ela detém, né, grandes áreas, grandes extensões. E aí aquela maior parte da população, quando não tem, e se tem, mas é numa extensão muito pequena, né? Que dificulta até a produção, tá? Então, olha só, o indicador que pode expressar melhor essa situação é o índice de Gini, né? Utilizado também para avaliar desigualdades sociais, como nós já estudamos, né? No semestre passado, né? Nós passamos a conhecer, né? Nós passamos aí a entender melhor a aplicação, né, o que vem a ser esse índice de Gini. Então, olha só, o cálculo do índice, né, para a concentração. Opa, vamos colocar aqui na canetinha. Olha só, o cálculo, né, do índice para a concentração de terras considera as faixas, né, de tamanho das propriedades com sua participação na área total, né? Então, segundo o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o índice de Gini, né? Ele, ele sinaliza, né, a concentração de terras, ele mostra, né, a partir da sua aplicação, resultado. Ele demonstra que no nosso país a concentração de terras é muito grande, é muito alta. Tá? Infelizmente, né, o nosso país vive esta realidade, né, esta triste realidade, né, que ocasiona aí diversos problemas sociais e diversos problemas no campo. Tá? Então, olha só, a maior concentração de terras em nosso país, né, está exatamente na nossa região, né, na região nordeste do Brasil. E a menor concentração está na região sul. Então veja só a explicação. Por que que na região nordeste, né, nós temos aí essa maior concentração de terras? Então olha só, o Nordeste, além da herança colonial, né, ele passou por um processo aí de modernização agrícola, tá? E essa modernização agrícola, como vocês sabem, a inserção de maquinário, né, que realiza aí atividades que várias pessoas poderiam fazer, ou seja, ocasionando desemprego estrutural, né? E aí essas pessoas são forçadas, né, a saírem para outras partes, né, sair do campo e ir para a área urbana, ou seja, ocasionando o êxodo rural. E ainda tem outro detalhe, né? Nem toda pessoa, nem todo produtor, né, nem todo dono de uma determinada extensão de terra, ele pode comprar, ele pode modernizar a sua agricultura. Então aí ele termina sendo forçado, né, já que ele não tem como investir, como ter uma produção melhor, ele termina sendo forçado o quê? A vender aquela, a se desfazer daquela pequena extensão de terra que ele tem. E aí, quem compra? Quem compra é exatamente aquele que já possui, aquele que já possui mais, o grande latifundiário. Então, o Nordeste, além da herança colonial, passou por um processo de modernização agrícola, que introduziu a empresa rural de grandes propriedades,
principalmente de soja, né? Com destaque aí para Maranhão, Piauí e o oeste da Bahia, né? Esta parte final aí, onde você vê aí com destaque para Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, eles estão integrados, né, numa área conhecida como Matopiba, né? Que é uma área que se destaca exatamente pela grande produção de soja, uma produção moderna, né? Uma produção voltada aí para o exterior, é um tipo de agricultura voltada aí para exportação, tá? Baseada aí em grandes extensões de terra, né? Latifúndio, ok? E aí, esses três estados, né? Eles integram esta região chamada Matopiba, juntamente com o estado do Tocantins, né? No caso, o Tocantins não está no Nordeste, né? Então, Matopiba é exatamente as iniciais desses três estados. Maranhão, né? Tocantins, Piauí e o Bahia, né? Matopiba, tá? Mas destacando, né, que o Tocantins não está no nosso Nordeste. Então, a menor desigualdade, onde é que nós podemos verificar, né? A menor desigualdade, ela está onde? Ela está na região sul do Brasil, né? Na região sul do Brasil, e pode ser explicada exatamente, né? Devido o quê? Devido à colonização europeia, né? Está relacionada à colonização europeia que reproduziu, né, o modelo de pequenas propriedades, né? Pequenas propriedades de agricultura familiar, tá? Principalmente aí na área da Serra Gaúcha, né? E no oeste catarinense, tá? Então foi reproduzido aí este modelo, né, de pequenas propriedades, né, com base aí na agricultura familiar. E aí, em decorrência aí de ter dessa estrutura, tá? Lá não apresenta a grande concentração de terras que nós observamos aqui na região Nordeste. Tranquilo? E a imagem que vocês estão visualizando aí ao lado? Olha só, a imagem que vocês visualizam aqui ao lado, o que que nós podemos verificar? Isso aqui mostra, né, uma família, né, sem posse, né, sem terra, tá? E do outro lado, né, um latifúndio aí que vem passando de geração em geração. É um latifúndio que pertence a uma determinada família, né? Que vocês podem observar aqui o sobrenome, tá? E aí, esse latifúndio aí, de acordo com o que você observa, né, nessas plaquinhas, significa dizer que ele vem passando de geração em geração. E aí, aqui no outro lado, você vê uma família, né, sem terras para trabalhar, né? Onde você pode observar aqui a criança, né? Dizendo o seguinte: mas pai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa? Né? Ele pergunta aí ao pai dele, né? Por que não temos a nossa? E aí do outro lado você vê, como nós já destacamos, você vê um grande latifúndio aí pertencente a uma única família que observe as plaquinhas, né? Isso mostra que ele passou de geração para geração, né? Passou de bisavô para avô, depois filho, neto, né? Então observe aí que passou de geração para geração. E a família aí ao lado, né? A família sem posse, onde o filho diz que já ouviu falar que todos têm direito a ter acesso à terra e porque eles não têm. Aí o nosso país ele realmente se caracteriza por essa grande concentração de terras, né? Esse problema que é um problema histórico, ele não é um problema, né, de governos, né, dos últimos governos, né, dos últimos 5, 4, 3, né, últimos governos. Não, ele é um problema que já vem de muito, desde a colonização do nosso país, né? Desde a colonização do nosso país. É um processo que é um problema, né, que pode ser explicado, né, pela história do nosso país, né? Pela forma de ocupação do nosso país, pela forma de distribuição de terras que foi
colocada em nosso país, tá? E aí, nos dias atuais, né, resultou em todo esse problema nos dias atuais, tá? Mas não, detalhe, não é algo que foi gerado, né, nos últimos 20, 30, 40 anos atrás. Não, já vem de muitos anos atrás, tá? Ou seja, desde a colonização do nosso país, né? Desde a implantação do sistema de capitanias hereditárias, né? Passando pela lei de terras 1850, né? Que instituiu a propriedade privada da terra, né? Ou seja, só podia ter acesso à terra quem poderia comprá-la, né? Quem tivesse dinheiro para comprá-la. O próprio Estatuto da Terra de 1964 também deu sua contribuição para que todo esse problema, né, se tivesse continuidade, tá? Então, um detalhe, né? Esse problema não é algo de um governo, né, atual, né, do governo passado, tá? Ou seja, não é algo que vem dos últimos 10, 20, 30 anos. É algo que vem de muito mais tempo, né? Ou seja, desde a colonização do nosso país. Passando para o nosso slide seguinte, nós podemos verificar, né, que, confirmando essa concentração, tá? Confirmando aqui essa concentração, a concentração de terras em nosso país, o INCRA, né, em seu Sistema Nacional de Cadastro Rural, revela que entre 2010 e 2014, 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes proprietários, viu, galerinha? E as grandes propriedades privadas, né, saltaram aí de 238 milhões de hectares para 244 milhões de hectares. Ou seja, houve esse aumento aí de 6 milhões de hectares, né? E aí, observando aqui, né, as imagens abaixo, olha só, nós podemos observar, no caso aqui, Brasil, crescimento das grandes propriedades. Nesse quadro aí que você vê à direita, né, que mostra Brasil, crescimento de grandes propriedades, nós podemos observar, né, acompanhar uma evolução desse crescimento. Olha, de 2003 para 2010 e 2014. O número de imóveis em 2003 era de 112,4 mil. Em 2010, passou para 130,5 mil. Né? Em 2014, 135,7 mil imóveis rurais. E aí, veja só. E isso nós estamos destacando aqui as grandes propriedades, viu? As grandes propriedades. No caso, em 2003, essas 112,4 mil propriedades, elas reuniam um total de 214,8 milhões de hectares, tá? Em 2010, essas 130,5 mil propriedades somavam um total de 318,9 milhões de hectares. Não é mil, é milhões de hectares. E em 2014, estas 135,7 mil, esses 135,7 mil imóveis, né? Somavam aí, imóveis rurais, né? Somavam aí um total de 404 milhões de hectares, tá? Então, o que nós podemos constatar? Nós podemos constatar, né, um aumento, né? Um aumento quando você observa aqui de 2003, 2010 e 2014, nós podemos constatar um aumento aí na concentração de terras, né? No número, na quantidade de hectares, né? Que estas grandes propriedades, né, possuem. Tá? Então, ou seja, o que nós podemos concluir? Que nesse espaço de tempo aqui, a concentração de terras, ela foi aumentar. Aumentou mais ainda, tá? Aumentou mais ainda. Então, olha só. Aqui abaixo nós podemos observar a área média por imóvel em 1.000 hectares. E aqui em 2003, a área média por imóvel era em torno de 1,9 mil hectares.
Em 2010, 2,4 mil hectares. E em 2014, 2,9 mil hectares. Ou seja, mostrando aí o aumento o aumento médio, né, do tamanho da propriedade, do imóvel rural, né, mostrando uma maior concentração de terras, né, com o passar nesse espaço de tempo aí de 2003 e 2014. Ou seja, o problema está se agravando, esse problema da concentração de terras, tranquilo? Olha aí, o que nós constatamos, né, aqui na introdução do nosso texto, né? Nós, aqui nós podemos constatar, né, que em 2010, né, o INCRA, por meio do quê? Por meio, né, do seu Sistema Nacional de Cadastro Rural, né, revela aí que entre 2010 e 2014, 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes proprietários, né? Olha só, aqui tinha das grandes propriedades, né, privadas, né? Observe o seguinte, que entre 2010 e 2014, 6 milhões de hectares passaram para as mãos dos grandes proprietários e as grandes propriedades privadas, né? Aqui o detalhe aí na imagem que você vê à esquerda do seu vídeo é que as grandes propriedades privadas saltaram de 238 milhões de hectares para 244,7 milhões de hectares. Um aumento aí de mais de 6 milhões de hectares, né? 6,7 milhões de hectares. E aqui o destaque é exatamente para grandes propriedades de terra, tá? Grandes propriedades de terra, ou seja, um aumento aí de mais de 2,5% em 4 anos, tá? Um aumento aí de mais de 2,5% em 4 anos, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta aí? Você que está nos assistindo, acompanhando nossa aula, seja via IPTV, seja via YouTube. Podemos avançar? Olha só, gente. Olha só. E esse aumento aí de mais de 2,5% em 4 anos, né? Ou seja, a área média das grandes propriedades privadas, né? Em 2014, né? Ou seja, essa área média das grandes propriedades privadas em 2014 em torno aí de área média, viu? Em torno aí de 1,8 mil hectares, né? Cerca do quê? Cerca de 18 mil quilômetros quadrados, né? Ou 15 vezes aí a cidade do Rio de Janeiro, né? Com destaque aqui o tamanho, né? Ou seja, 1,8 mil hectares, né? Em torno aí de 18 mil quilômetros quadrados, tá? Tamanho aí que chega, né, a 15 vezes, né, a cidade do Rio de Janeiro, né? Olha só, né? Esse dado aí alarmante em termos de mostrando a concentração de terras, tá? Então, gente, outro dado relevante, né, está nas proporções discrepantes, né? Nas proporções discrepantes das áreas ocupadas, né, por grandes e pequenas propriedades. E aí você vê o seguinte, você vê que cerca de 130 mil grandes imóveis rurais concentram aí, cerca de 130 mil grandes imóveis rurais concentram 47,23% total, ou melhor, 47,23% de toda a área cadastrada no INCRA, né? Olha aí, cerca de 130 mil grandes imóveis rurais concentram 47,23% de toda a área cadastrada no INCRA, enquanto 3,75 milhões de minifúndios, olha só, veja aqui esse dado, 3,5 milhões de minifúndios, 130 mil grandes imóveis rurais. Muita atenção a esses números. Então, cerca de 130 mil grandes imóveis rurais concentram 47,23%
de toda a área cadastrada no INCRA. Enquanto 3,75 milhões de minifúndios, propriedades mínimas de terra, equivalem somados a apenas 10,2% da área total cadastrada. Isso aí mostra, né? Esses dados mostram a extrema concentração, a alta concentração de terras que há em nosso país, gente. Olha, 130 mil grandes imóveis, né? Concentram aí quase 50% da extensão de terra, né? Das terras agricultáveis, né? Cadastrada lá no INCRA. E apenas 10,2% da extensão de terra, né, dessa terra cadastrada no INCRA, né, é distribuída aí para 3,75 milhões de minifúndios. Então, veja o quanto essa distribuição é o quê? É irregular, como o próprio termo, né, é colocado aqui no texto. Ou seja, outro dado relevante está nas proporções discrepantes, né, das áreas ocupadas por grandes e pequenas propriedades. Resumindo, nas grandes propriedades, né, que estão distribuídas aí por 130 mil, né, vamos colocar 130 mil donos de grandes imóveis, concentra aí 47,23% da área cadastrada lá no INCRA. E os pequenos proprietários, que equivale a 3,75 milhões, possuem apenas 10,2% da área total cadastrada. É muito desigual, né, essa distribuição na galerinha. Muito desigual mesmo, né? Muito desproporcional, tá? Um número pequeno, né, tem quase 50%, né, do total de terras, e um número grande, né, um número aí cotado na casa de milhões, tem apenas 10,2% da área total. Então, olha só, abaixo, né, nós temos aqui Brasil, número de imóveis rurais em 2017. Então, vamos analisar aqui essa tabela, onde do lado esquerdo, né, você observa aí que esses dados são referentes à área em hectares, né, o tamanho da área em hectare. E na parte aqui da direita, né, são os números de estabelecimentos. Então, veja só. Com área que vai de 1 a menos de 10 hectares, nós temos 2.543.681 estabelecimentos. Então, 2.543.681 estabelecimentos tem a área que está em torno aí de 1 a menos de 10 hectares, né? De 1 a 9 hectares, né? Menos de 10 hectares. 1.980.684 estabelecimentos rurais, né? Imóveis rurais, tem uma extensão que está na casa aí de 10 hectares a menos de 100 hectares. 4.207.000 ou melhor, 420 mil, né? 719, 420.719, né, estabelecimentos rurais, imóveis rurais, eles têm uma extensão de 100 a menos de 1.000 hectares. Aí veja só, na casa aqui de 1.000 hectares a menos de 10.000 hectares, nós temos aí 48.753 imóveis rurais cadastrados. Então, observe, né, que quanto é menor o número de imóveis cadastrados, né, de acordo aqui com a nossa tabela, né,
quanto é menor o número de imóveis cadastrados, né, isso mostra que mais eles possuem, né, mais eles são extensos, né, mais eles possuem hectares, tá? Isso mostra que um menor número de proprietários, né, possui as maiores extensões de terra, né? Que é exatamente aqueles que detêm maior capital, aqueles que detêm maior poder aquisitivo, né? Aqueles que são mais abastados, né? E na casa aqui de mais de 10 mil hectares, né? Mais de 10 mil hectares, nós temos 2.450 imóveis, ok? E aí, 77.037 estabelecimentos, né, estão nessa categoria aqui de produtor sem área. Então veja bem, o que nós podemos concluir aí dessa tabela, né, o que ela nos mostra é exatamente, né, essa alta concentração, né, onde você pode observar que um maior número de estabelecimentos, um maior número de imóveis, né, eles detêm, né, uma extensão, uma quantidade, né, de hectares menor. Já aqueles, né, esses que vocês podem observar aqui, tá? Um menor número de estabelecimentos detém o quê? Detém maior hectare. Isso aí representa exatamente a grande extensão, a grande concentração fundiária que há em nosso país, galera. Esses dados, e são dados, né, recentes, né? São dados que não tem tanto tempo assim. Isso mostra, né, a concentração de terras em nosso país, né? Isso mostra que o problema está permanecendo, tá? Está permanecendo. No nosso slide seguinte, né, como consequência da alta, ou melhor, como consequência da atual distribuição de terra, tem-se um grave quadro socioeconômico, né? Como consequência da distribuição de terras, tem-se um grave quadro socioeconômico, onde nós podemos observar o seguinte, né? Poucas propriedades rurais com 1.000 hectares ou mais concentram mais de 50% da área total do país. Então, mais de 50% da área total do país, né, é representada aí por poucas propriedades rurais que giram em torno aí de 1.000 hectares, né? Geralmente, uma grande concentração fundiária pode gerar o quê? Terras ociosas, né? E improdutivas, né? Porque seus donos aguardam o quê? Aguardam melhores preços para arrendá-las ou vendê-las, né? E aí elas estão concentradas exatamente nas regiões norte e centro-oeste, né? Essa situação que você está vendo aí acima. Então observe aí que como consequência da atual distribuição de terra, né? O que pode ser verificado, né? É constatado que poucas propriedades rurais com 1.000 hectares ou mais concentram mais de 50% da área total do país, mais de 50% das terras que poderiam ser usadas por outras pessoas, por outras famílias, né? Poderiam ser utilizadas por outras famílias. E aí, geralmente, uma grande concentração fundiária pode gerar o quê? Uma grande concentração fundiária pode gerar terras ociosas, né? Terras que não estão sendo utilizadas, né? E improdutivas, né? Terras que não estão sendo cultivadas, né? Não tem nada sendo produzido naquela área. E aí, para que ela está servindo, né? Olha só, os seus donos, né? Eles estão aguardando, né? Estão esperando aquelas terras valorizarem mais, né?
Ou seja, eles estão aguardando melhores preços para arrendá-las ou vendê-las. Arrendá-las ou vendê-las. Tá? Então fica ali, paradinho, sem ninguém usar, nem ele usa e nem os necessitados usam. E aí ele fica lá aguardando valorização daquela área, aumento de valorização daquela área. Tá? Outra consequência que nós podemos destacar, né, da atual distribuição de terras, né? Diversas propriedades rurais são muito pequenas e isso inviabiliza, né, muitas vezes o plantio de algum produto, né? Diversas propriedades, e aí veja bem, essas propriedades pequenas são aquelas, né, representadas pelo maior número de proprietários, tá? E aí, gente, uma coisa que acontece é que a despesa com sementes pode ser maior do que o montante, né, obtido com a colheita, do que aquilo, né, aquele valor que ele obtém com a colheita. Nossa, gastei tanto, né, e só consegui, né, esse valor, né, após, né, todo o trabalho, após todo o investimento, só consegui esse valor, não cobre o que eu gastei, né? É inferior ao que eu gastei, tá? Então, diversas propriedades rurais são muito pequenas e isso inviabiliza muitas vezes o plantio de algum produto. E aí a despesa com sementes pode ser maior, né, que o montante obtido com a colheita, né? Ou seja, um tipo de produção que ele vai ter é prejuízo. E aí não é o prejuízo não é porque ele não soube administrar, não é porque ele não soube aplicar, é, é o que ele dispõe, né? Isso é em decorrência do que ele dispõe, da extensão de terra que ele dispõe, que é muito pequena, que termina inviabilizando. Tá? Outro ponto, nós podemos destacar aqui como consequência da atual distribuição de terras. Êxodo rural como consequência da mecanização, né? Êxodo rural como consequência da mecanização em algumas propriedades rurais no centro-sul e entre os pequenos proprietários, porque produzem pouco, ficando endividados, né, e sem capital para investir. Olha aí, gente, êxodo rural vocês sabem, né? Já falamos muito isso. O êxodo rural se refere à saída das pessoas, né, de famílias da área rural para a área urbana, e aí os fatores, né, os dois fatores que se destacam aí por, por provocar esse êxodo rural, nós podemos destacar a mecanização, né, ou seja, as pessoas têm dificuldade de encontrar emprego em decorrência da mecanização agrícola, em decorrência daquela função que ela fazia, aquele trabalho rudimentar que ela fazia, agora está sendo realizado por máquinas e a concentração de terras, né? Outro fator que ocasiona o êxodo rural, que é o que nós estamos destacando aqui no momento, chamando a atenção, que é exatamente a alta concentração de terras. Essa alta concentração de terras, ela provoca, né, esse êxodo rural. Então, o êxodo rural, como consequência aí da mecanização em algumas grandes propriedades rurais, no centro-sul e entre os pequenos proprietários, porque produzem pouco, ficando endividados e sem capital, né? E aí, em decorrência da baixa produção, em decorrência de ficarem endividados e sem capital para investir, o que acontece? Eles terminam vendendo aquelas pequenas extensões de terra para outras pessoas. Tá? É uma forma deles conseguirem pagar a parte da dívida, tá? O nosso slide seguinte, destacando aqui consequência, né? As consequências aqui da atual distribuição de terra, né? Aumento do número de desempregados e subempregados que migram para as periferias das cidades, muitas vezes ocupando áreas de mananciais ou áreas de risco, né? Áreas de mananciais, áreas aí nascentes de rios, de riachos, né? Então, como destaque aí como
consequência dessa alta concentração, dessa má distribuição de terra, né, essas pessoas, né, que ficam sem terras para trabalhar no campo, né, essas pessoas que, como no caso aqui anterior, né, no caso aqui dos pequenos proprietários, produziram pouco, ficaram endividados e sem capital para investir, foram forçados a vender suas terras, não tinham mais onde ficar, não conseguiram se recolocar profissionalmente, né, em outras propriedades, né, não tinham qualificação para isso. Consequência, aumento de desempregados. Consequência, vão para as cidades, ou seja, êxodo rural, vão para as cidades. Não tem a qualificação devida também para atuar em posto de trabalho nessas cidades. E aí, veja bem, aumento do número de desempregados e subempregados, né? Fruto aí dessa migração para as periferias das cidades, né? E aí muitas vezes vão o quê? Vão ocupar áreas, né, de habitação irregular, né? Áreas que não poderiam ser habitadas, né? Áreas aí de mananciais ou áreas de risco, tá? Áreas de mananciais, né? Ambientalmente incorreto, né? Prejudica o meio ambiente, prejudica ali as nascentes, prejudica rios, córregos, riachos, ou áreas de risco, aquelas áreas, né, que no período chuvoso fica muito suscetível a desabamento, fica muito suscetível, né, a aquelas tragédias que vocês já devem ter visto aí nos meios de comunicação, como por exemplo, aquela que aconteceu no começo desse ano lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E o fato mais grave, né, outra como consequência, né, observe aqui que nós estamos destacando consequência dessa distribuição atual de terra que nós temos. Então, o fato mais grave é o aumento dos conflitos sociais no campo, né, o aumento, a luta pela terra, né, conflitos aí entre pequenos ou entre aqueles que não possuem terra com aqueles que detêm a maior parte das terras, tá? Essa é a consequência. Como vocês podem observar aí na imagem, e aí a região norte do Brasil se destaca muito por isso, né? E por esse detalhe aí que nós estamos destacando, né? Essa má distribuição de terra e essa grande quantidade aí de conflitos rurais, né? Inclusive, né? Envolvendo aí assassinatos. Exercitando. Agora vamos para o nosso exercício, né? Exatamente para ver como anda aí a atenção, os conhecimentos de vocês, tá? Com relação ao nosso conteúdo. Então, olha só, gente, entre os efeitos de uma eventual realização da reforma agrária no espaço geográfico brasileiro, podemos assinalar corretamente, exceto, né? Então, olha só, entre os efeitos de uma eventual realização da reforma agrária, né, no espaço geográfico brasileiro, podemos assinalar corretamente, exceto. Então, você vai verificar, né, que dentre as 5 alternativas, né, 4 delas são afirmações verdadeiras, porém a questão pede exatamente aquela que não é a correta, tá? Então, veja bem. Letra A, desconcentração das posses rurais. Letra B, contenção do êxodo rural. Letra C, expansão da agricultura familiar. Letra D, extinção dos minifúndios. Ou letra E, diversificação da produção. Então, veja bem, entre os efeitos de uma eventual realização da reforma agrária, então, como consequência da realização, né, da reforma agrária no espaço geográfico brasileiro, então, como consequência de uma possível realização, de uma eventual realização da reforma agrária, né, isso ocasionaria o quê? Ocasionaria uma desconcentração das posses rurais, afinal foi feita a reforma agrária, então, né, isso ocasiona, né, uma desconcentração das posses rurais.
contribuiria também para a contenção do êxodo rural, ou seja, redução, né, ou mesmo evitar o êxodo rural, já que as famílias teriam terra para trabalhar, tá? E aí, detalhe, quando se fala em reforma agrária, não é só distribuir a terra não, viu, galera? Quando se fala em reforma agrária, distribuir a terra e dar condições para que aqueles pequenos, né, agricultores, aquelas famílias, né, que não têm capital para investir, né, consigam trabalhar, produzir naquela terra. Então aí, além de se distribuir a terra, há necessidade de dar condições para que a pessoa tenha crédito, tá? Apoio técnico para que a pessoa possa, aquela família possa produzir, ok? Então, contenção do êxodo rural, né? Evitar que as famílias, né, saiam da área rural e vá para a área urbana, né? Letra C, expansão da agricultura familiar. Com certeza, né? Com a realização da reforma agrária, né, haveria uma expansão da agricultura familiar, né? Diversificação da produção, sim, também iria, com essa reforma agrária, iria ocorrer uma diversificação da produção, né? Pequenas propriedades, né? Iria ter uma policultura e aí isso iria diversificar a produção. Então, olha só, a questão errada é exatamente a extinção de minifúndios. Não seria a extinção dos minifúndios, seria a extinção, né, dos grandes latifúndios, né? Dos grandes latifúndios. Não é que os latifúndios deixassem de existir, mas iria ter uma redução bem grande, né, desses latifúndios, né? Porque vocês sabem que existe dois tipos de latifúndio, né? Existe o latifúndio improdutivo, né? E existe um outro tipo de latifúndio, né? E aí a questão se visa exatamente, né? A reforma ela visa exatamente aquele que é improdutivo, né? Aquele que está ocioso, tá? Então, resposta correta aí para a nossa primeira questão é exatamente a letra D de dado, extinção dos minifúndios, tá? Segunda questão, sobre a questão agrária brasileira, é correto afirmar? Sobre a questão agrária brasileira, é correto afirmar? Letra A. Os grandes proprietários monopolizam a maioria das propriedades rurais, que são exploradas de forma intensiva. Os grandes proprietários rurais monopolizam a maioria das propriedades rurais que são exploradas de forma intensiva. Letra B. Os conflitos pela terra no Brasil estão relacionados com o processo de concentração fundiária. Letra C. Os pequenos proprietários de terras agrícolas possuem áreas suficientes para permitir vida decente e boa alimentação às suas famílias. Será, gente, que o que consta na letra C é o real? É o que acontece mesmo? Os pequenos proprietários de terras agrícolas possuem áreas suficientes. Será que eles têm áreas suficientes para permitir vida decente e boa alimentação às suas famílias, né? Aqui já é uma alternativa que nós podemos descartar, né? Claro que isso aqui não é o que nós observamos no momento, né? Tá errado. Letra D. Com a expansão do capitalismo no campo, os grandes proprietários passaram a investir na agricultura para o mercado interno. Realmente houve essa expansão do capitalismo no campo, os grandes proprietários passaram a investir na agricultura, mas não para o mercado interno, né? Para o mercado externo. Então está errado, é a letra D. Letra E. As transformações que vêm ocorrendo nas relações de trabalho no campo brasileiro estão relacionadas com os processos de divisão de terra para a reforma agrária. As transformações que vêm ocorrendo nas relações de trabalho no campo brasileiro estão relacionadas com os processos de divisão de terra para a reforma agrária. Não, galera, não é o que está acontecendo. Então aí ficaram as letras A e B. E aí, galerinha? Letra A ou letra B? Facilitou bastante para vocês, né? Já eliminamos aqui 3, ficaram aí as letras A e B. E aí, gente? Letra A, o que diz a letra A?
Os grandes proprietários monopolizam a maioria das propriedades rurais, que são exploradas de forma intensiva, né? Será que essas propriedades são exploradas de forma intensiva? E aquelas propriedades, né, chamadas, né, latifúndio improdutivo? Então, gente, a alternativa correta é a letra B de bola, né? Os conflitos pela terra no Brasil estão relacionados com o processo de concentração fundiária. Letra B de bola, ok? Agora o destaque é para os transgênicos, né? Os biotecnologias e transgênicos. Então, olha só, gente. Organismos geneticamente modificados, como você pode observar a sigla acima, e transgênicos. Então, por meio da manipulação genética, né, pode-se modificar o material genético de um organismo, né? Seja fazendo rearranjos. E como essa modificação pode ser feita? Seja fazendo rearranjos, retiradas ou duplicações, mas sem a adição de material genético de espécie diferente. Então, nesse caso aqui, nós podemos considerar como organismos, né? Ou seja, são os organismos geneticamente modificados, né? Ou OGMs, né? Ou OGMs, né? Como vocês podem observar aí na sigla. Já no caso aqui abaixo, olha só, quando esta manipulação envolve a introdução de um ou mais genes de outros organismos vivos, né, no DNA de animais e vegetais, aí sim, aí nós temos o quê? Aí nós temos o transgênico. Então, o transgênico, ele se caracteriza por isso, exatamente, né, quando a manipulação envolve a introdução de um ou mais genes de outros organismos vivos, né, de animais ou vegetais, no DNA de animais e vegetais. Então, olha qual é a conclusão que nós temos aqui. É o seguinte: todo transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Para ser transgênico tem que ter o quê? A manipulação deve envolver a introdução de um ou mais genes de outro organismo vivo no DNA de animais e vegetais, tá? Olha só, organismo geneticamente modificado. É um pequeno resumo, né, para que vocês entendam. Então, organismos geneticamente modificados, né, exemplo, um organismo geneticamente modificado foi submetido a técnicas laboratoriais que, de alguma forma, modificaram seu genoma. Então, esse é o organismo geneticamente modificado. O transgênico. O transgênico, ele se caracteriza da seguinte forma: um organismo geneticamente modificado foi submetido a uma técnica específica de inserção de um trecho de DNA de outra espécie. De outra espécie. Então, observe, ó, transgenia. Não, né? Então, observe que houve um transporte de um trecho aí de DNA de uma outra espécie, da espécie A, para uma espécie B, né? Espécie diferente. Então, olha só. O transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Por quê? Porque transgênicos e organismos geneticamente modificados são utilizados equivocadamente como sinônimos. E aí nós passamos a observar agora que não é a mesma coisa. E aí, gente, por meio da engenharia genética, né? Por meio da engenharia genética, traços genéticos naturais, indesejáveis, né, podem ser eliminados, traços genéticos que são naturais, já faz parte da própria espécie.
Só que são traços naturais indesejáveis. Então, por meio dessa engenharia genética, esses traços podem ser eliminados e outros implantados, né, artificialmente, para aprimorar a qualidade dos produtos agrícolas manipulados. E aí, entre os produtos agrícolas, né, que estão disponíveis aí no mercado, ou estarão nos próximos anos, é possível observar o quê? É possível destacar, ó, tomates de amadurecimento mais lento, batatas maiores e com polpa mais densa. Observe que esses dois exemplos aqui, eles estão sendo possíveis, né? Só são possíveis exatamente, né? Quando se faz uso aqui da engenharia genética, onde traços genéticos naturais indesejáveis foram eliminados e outros implantados artificialmente, exatamente para aprimorar a qualidade do produto. No caso aí do tomate, aprimorar o quê? Aprimorar da seguinte forma. Antes, né, ele se perdia, né, rapidamente, entrava em decomposição rapidamente. A partir dessa técnica aí da engenharia genética, foram introduzidos de forma artificial, tá? Características que contribuíram, né, que vieram a fazer com que esse tomate tivesse um amadurecimento mais lento. Então isso é bom para o comerciante, que vai poder, caso não venda, mas ele vai não venda logo, né? Ele vai poder ficar ali um maior tempo sem que ele tenha prejuízo e vai ser bom para o comprador, que ao comprar, ele não vai ter aquela pressa logo de consumir aquele produto, já que ele tem um amadurecimento rápido. Ok? Conseguiram entender? Então a vantagem aí de se fazer, né, de se utilizar essa engenharia genética, né, onde traços genéticos naturais indesejáveis podem ser substituídos aí, eliminados, né, e outros implantados exatamente para aprimorar a qualidade dos produtos agrícolas, tá? Exatamente a obtenção desses produtos que vocês estão observando aí na tela, né? Tomates de amadurecimento lento, batatas maiores, né, e com polpa mais densa, bananas graúdas e adaptadas a climas frios, né, já que a banana, como vocês sabem, é um tipo de cultura de clima tropical, mas aí, por meio aí do que vocês observaram nas duas primeiras linhas acima, né, conseguiu chegar a uma variedade de banana que era adaptada a climas frios, ó, que poderia ser plantada em climas frios. Milho e algodão quase totalmente imunes a pragas, né? Aí veja bem, nesse caso aí, qual é o lado positivo? Qual foi o tipo de aprimoramento? Né? Tornou-se esse milho e esse algodão resistente a pragas, né? Ou seja, para o produtor, isso vai acarretar economia em defensivos agrícolas, tá? Vai evitar a questão de perdas, né? Perda de safra em decorrência da atuação de pragas. Soja com mais proteína, uvas e melancias sem sementes, né? Cebolas e couves produzidos o ano inteiro, né? Sem ficar restrito a uma determinada estação, a um determinado período do ano. Frutas cítricas, né? Laranja ou limão, resistentes a geadas, né? Girassol com alto teor de ácido oleico, ou seja, mais nutritivo. Então esses são os benefícios aí, né? Olha só, gente, uma questãozinha aí antes de finalizarmos. Sobre sementes transgênicas, né? É o nosso exercitando, nossa sessão de questões aqui. Terceira questão de hoje. Sobre sementes transgênicas no mundo contemporâneo, né, no mundo atual, é correto afirmar? Letra A. Tem constituído a base da agricultura familiar em expansão, razão pela qual o atual governo do Paraná vem defendendo seu uso. Será que está acontecendo isso mesmo, gente?
Letra B. A atuação de empresas que fabricam sementes transgênicas diminui a possibilidade de criação de monopólios no setor de alimentos, né? Pelo contrário. Né? Letra C. O uso de sementes transgênicas se expande mesmo não havendo consenso científico sobre os seus efeitos no corpo humano pelo seu consumo em longo prazo. Ou letra D. O uso de sementes transgênicas tem resultado na diminuição dos subsídios, né, da ajuda agrícola dos países centrais, países ricos, aos seus produtores rurais locais. Ou a letra E, a utilização de transgênicos foi consensual em movimentos sociais e organismos internacionais, como tentativa de solucionar os problemas da crise alimentar. Galerinha, sem mais delongas, é claro que a alternativa correta é exatamente a letra C. O uso de sementes transgênicas se expande, mesmo não havendo consenso científico sobre os seus efeitos no corpo humano pelo seu consumo em longo prazo. Galerinha, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação, foi um prazer estar aqui, mas por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Até quarta-feira, galera. Tchau, tchau.